A geração dos últimos 20 anos do futebol brasileiro talvez foi a geração onde mais tivemos jogadores flopados, ou seja, jogadores que criaram uma expectativa no torcedor brasileiro, criaram uma expectativa que seriam grandes craques, que seriam os caras que iriam ser protagonistas da seleção brasileira, mas que, infelizmente, acabaram nem correspondendo ali 50% da expectativa que criaram, ou até foram muito bem, tiveram uma ótima carreira, estão tendo uma ótima carreira, mas que são apenas grandes jogadores, ótimos jogadores. Podemos até dizer que são craques, mas não tem ali o carimbo, não tem, digamos, a permissão de sentar na mesa do Ronaldo, do próprio Neymar, do Ronaldinho e desses grandes craques astronômicos. Então, nesse vídeo eu quero trazer aqui os últimos 10 anos da seleção brasileira em que nós tivemos uma grande crise de identidade, uma grande crise de protagonismo. Então, primeiro vamos aqui analisar, galera, os protagonistas da seleção brasileira, né? Vamos pegar aqui da Copa de 58 pra cá e pontuar os grandes protagonistas de cada Copa. Então lá, em 58 nós tivemos Pelé, Garrincha, Zagallo, Vavá, Didi. Em 62 novamente Garrincha, Didi, Vavá. Pelé se lesionou nessa Copa. Em 66, que foi muito mal o Brasil, mas tínhamos lá o Pelé, tínhamos o Garrincha. Em 70 tivemos a maior seleção da história de todos os tempos, com Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino, Carlos Alberto Torres e por aí vai. Em 74 tínhamos Rivelino, Jairzinho, Ademir da Guia. Em 78 Zico, Dinamite, Reinaldo, Rivelino novamente. 82 com Zico, Sócrates, Júnior, Falcão. 86 novamente Zico, Sócrates e Careca. Em 90 o time era uma bagunça, o Lazzaroni escalava muito mal, na minha opinião, o time, né? Mas jornalistas na época também criticavam a escalação do Lazzaroni. Mas você tinha ali Romário surgindo, Bebeto surgindo, Careca no auge, Miller no auge, Valdo, Renato Gaúcho, Brasil 94, tetra, né? Com Bebeto e Romário. Copa de 98, você tinha ali Rivaldo, Ronaldo, Bebeto, Leonardo, Edmundo ainda no banco, Romário que foi cortado da Copa. Em 2002, você tinha Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Romário, mais uma vez cortado da Copa. Roberto Carlos, que nesse período, Roberto Carlos até concorreu ao prêmio de melhor do mundo, sendo lateral esquerdo. Em 2006, você tinha Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Adriano. Chega 2010, que na minha opinião começa a ter o que eu chamo de a pior transição da história de uma seleção, porque nós vivíamos o auge do futebol, o Brasil de 2006, mesmo fazendo o fiasco que fez, né? Não de ter perdido para a França, mas o modo como foi, né? Aquela festa toda na preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2006, mas o modo como as grandes referências da seleção brasileira, a gente acabou tendo ali a perca de referências. Então, em 2010, ainda a gente tinha o Kaká, que foi pra Copa lesionado, e nós tínhamos o Robinho, que o Robinho vivia uma grande fase naquela época. Que já dá pra ver que começa a haver uma escassez. Por opção do Dunga, ele não quis levar o Ronaldinho, o que eu acho foi um grande erro, porque o Ronaldinho, por mais que, cara, não era mais o Ronaldinho do Barcelona, ele tava jogando muita bola no Milan. E tinha o Adriano, que em 2009 foi muito bem no Flamengo, né? Poderia ter levado ele pra ser reserva no lugar do Grafite ou no lugar do Kleberson. A gente viu como nós não tínhamos banco de reserva na Copa de 2010. Aí nós vamos para 2014, Copa aqui no Brasil, seleção brasileira jogando em casa. Aqui o Adriano praticamente já estava aposentado. 2014 o Ronaldinho já não queria mais saber de nada. 2013 ele foi muito bem, ele foi campeão da Libertadores com o Galo, mas 2014 o Ronaldinho já não estava tão legal assim. Mas mesmo assim, eu acredito que eu levaria o Ronaldinho por ser o Ronaldinho. Aí é uma questão minha, pessoal, que eu acredito que o cara que é grande craque, ele pode ser tratado de uma maneira diferente. E se você não quisesse então levar o Ronaldinho, você tinha ali Kaká e Robinho, que ainda jogavam pelo Milan, lógico, não estavam mais em grande fase. Pelo menos chamar um dos três ali, né? Ou o Robinho, ou o Kaká, ou o Ronaldinho, porque claramente faltou referência, faltou um grande craque pra Copa de 2014, principalmente pelo fator mental. Mas como o Brasil venceu a Copa das Confederações, jogando bem, jogando muito bem contra a campeã da época do mundo, né? A Espanha, vencendo 3-0 no Maracanã, aquilo trouxe uma imagem que aquela seleção era família escolar e 2.0, já iria bastar, e depois a gente viu no 7-1, aquele time, aquela seleção estava muito longe de estar preparada para ir bem numa Copa do Mundo. Em 2014 também já ficou claro, justamente por não ter levado essas grandes referências, faltou a transição, faltou a passagem de bastão das grandes estrelas, como acabei de citar, do Ronaldinho, do Kaká,
do Robinho, faltou a passagem de bastão dessa geração para a geração do Neymar. Então ficou meio que um buraco ali. E em 2014 ele viveu esse buraco, que é um dos motivos pelo qual explicam também a tragédia do 7-1. Como você pôde ver, fiz questão de citar os protagonistas de cada Copa do Mundo, os grandes craques de cada seleção brasileira, né, de cada Copa, para você ver que tinha ali uma lógica, tinha uma passagem de bastão. Mas por N motivos, e até pelo motivo do Ronaldinho não querer mais jogar em alto nível, querer só saber de festa, do Adriano também ter largado a carreira. O Kaká sofreu muito com lesões, principalmente esses três caras, pelo motivo deles, cada um com seu motivo, não conseguirem mais estar jogando em alto nível na seleção brasileira. O Neymar chegou, sendo o grande cara, o novo grande craque da seleção brasileira, ele sempre se viu sozinho, né, de ser o protagonista. Você não ter essa passagem de bastão, ou seja, você não ter jogadores experientes ao lado de grandes craques que são jovens, não vai funcionar numa Copa do Mundo. Aí alguém pode me falar, mas o Mbappé foi campeão com 18 anos. Sim, mas ele não era o protagonista da seleção francesa. Você tinha o Griezmann, que foi, na minha opinião, o craque da seleção francesa na Copa do Mundo de 2018, onde a França foi campeã. Você tinha o Pogba, você tinha o Kanté. Se talvez não tivessem esses caras e só tivesse o Mbappé, que foi o caso do Neymar de 2014, dificilmente a França iria ir tão longe na Copa de 2018. Enfim, então vamos pegar aí a seleção brasileira de 2014 pra cá, beleza? Pegando a Copa de 14 de 2018 e a Copa do Catar. Mas antes, deixa o like, se você não deu like ainda, não vai cair o seu dedo e ajuda muito o meu trabalho. Eu faço aqui tudo sozinho, edição, roteiro. O mínimo aí é só deixar o likezinho, que isso faz aqui com que o vídeo possa ser mais distribuído na plataforma. Mas antes, eu quero deixar claro, nas outras posições, principalmente as posições que a gente pode falar que são as posições da cozinha, né? Que é o quê? A posição de zagueiro, a posição de lateral, de goleiro, de volante. A gente ali sempre esteve bem servido. O goleiro era Júlio César em 2014, por mais que não estava em grande fase, mas era o Júlio César. Pois Alisson em 2018, que você pode questionar, bater o pé, mas o Alisson é um dos melhores goleiros do mundo há algum tempo. Lateral direita, Maicon, grande lateral, principalmente na fase da Inter de Milão. Depois, Daniel Alves, um dos melhores laterais da sua geração. Na esquerda, Marcelo, Felipe Luiz, Alexandro. Muita gente fala do Alexandro, mas eu acho o Alexandro um baita lateral. Na zaga, Thiago Silva, Davi Luiz, Miranda, Marquinhos, Éder Militão. Na posição de volante também, só craque aqui na posição de volante. Pegando o Casemiro, Fernandinho, que ficou muito carimbado também por causa do 7-1 e depois do gol contra, que ele não teve culpa nenhuma, cara, aquele gol contra não teve culpa, mas o Fernandinho era o Guardiola em campo no período que o Fernandinho jogava no Manchester City. Mas na parte da frente, aqui começa o problema, na minha opinião, beleza? A geração perdida. Por que geração perdida? Porque nesse período do Neymar, da neidependência da seleção brasileira, a neidependência, no meu modo de ver, durou de 2011 até 2021, que é o que basicamente a seleção só jogava quando o Neymar jogava bem. Se o Neymar não jogasse bem, dificilmente a seleção iria jogar bem. Basicamente era isso que acontecia. Durante esse período, e junto com o Neymar, surgiram vários outros jogadores que prometiam muito, que seriam grandes jogadores e que não é que não corresponderam, mas não acabaram virando tudo aquilo que a gente imaginou. O primeiro nome é o Alexandre Pato. Pato surgiu como um fenômeno do Internacional. Na sua primeira temporada no Milan, já jogava muita bola. Pô, ele fez golaço contra Barcelona, fez gol no Santiago Bernabéu enfrentando o Real Madrid pelo Milan, fez ótimas atuações em Liga dos Campeões, ótimas atuações pelo Campeonato Italiano, era convocado nesse período na seleção brasileira, ainda ele era muito jovem, tinha uma média de uma participação de gol a cada 2 jogos pelo Milan, nesse período. Fora isso, antes, né, que eu acabei não falando, no Inter, ele foi campeão mundial com o Internacional, todos os fatores que mostravam que esse garoto ia se tornar um cracaço de bola, um fenômeno. Só que, depois das lesões, a partir ali de meados de 2010, 2011, as lesões foram agravando, o Pato começou a ter várias lesões em sequência. Era comum o Pato ficar ausente. Teve um período ali que ele quase ficou 1 ano fora, sem jogar. Praticamente ele ficou parado na temporada 2011-2012. Aí depois ele retornou, foi vendido pro Corinthians. Foi até uma aposta do Corinthians, né? Porque ele vinha bichado, entre aspas, né? Não tava conseguindo jogar com frequência no Milan. E o Corinthians acreditava que poderia recuperar fisicamente o Pato. Enfim, não correspondeu. Inclusive, eu acho que o Pato foi o jogador menos corintiano que já jogou no Corinthians. Porque é um cara que aí entra um outro ponto
ponto do Pato, né? Fora as suas lesões, um outro ponto que sempre prejudicou a sua carreira, e isso sempre foi nítido quando ele dava entrevistas, é que era um cara que vivia numa bolha. Conseguia se conectar com os torcedores, justamente por viver numa bolha desde os, sei lá, 16 anos de idade, super protegido. Isso fez com que ele não entendesse, às vezes, a dor do torcedor. Não era um cara que dava a vida ali em campo, não era um cara que ia dar um carrinho, né? Um cara que tá ali por uma bola. E tudo bem, faz parte, né? Tem jogadores que são assim, mas entregam na parte técnica. E aí nem na parte técnica ele tava entregando, né? Então o Pato não chegou nem de perto a ser o Pato do Milan, o Pato quando surgiu no Internacional. Teve ótimos momentos ali no São Paulo, foi bem no Vila Real, aí depois foi vendido pra China e depois ele, na sua carreira, focou só realmente em ganhar dinheiro. Enfim, aí foi a carreira do Pato, ficou aí uma grande decepção. Outro cara é o Paulo Henrique Ganso. É uma decepção parecida com o que eu tenho com o Pato, só que o Ganso correspondeu mais pro futebol, né? Por quê? Porque o Ganso, pô, tem 2 Libertadores, ele é ídolo aí no Fluminense. Lá atrás, ele é ídolo do Santos também, né? Foi campeão da Libertadores com o Santos, foi campeão da Copa do Brasil. O Ganso, ele é um pouquinho mais velho que o Neymar, então ele surgiu pro futebol ali por volta de 2008, 2009. E o Ganso, em 2009, já comia a bola, já jogava muita bola. Em 2010, o Ganso atingiu seu ápice. Tanto que, na Copa de 2010, muita gente criticou fortemente o Dunga. O Dunga era constantemente cobrado pela imprensa, de maneira geral, pelo fato dele não ter convocado o Ganso. De não ter convocado o Ganso e o Neymar, mas principalmente o Ganso. O Neymar até era compreensível ele não levar, porque o Neymar surgiu ali em um período muito curto pra Copa do Mundo. Pô, ele já tinha ali 1 ano e meio, pelo menos, jogando em alto nível. Então dava pra ter levado o Ganso. Depois que o Dunga saiu, depois da Copa de 2010, veio o Mano. Com o Mano, o Ganso teve oportunidades na seleção brasileira. Só que, novamente, mais um jogador que teve problemas com lesão. Depois ali de 2011 pra 2012, o Ganso chegou a ficar 6 meses fora por um problema no joelho. E depois da lesão, foi nítida a queda técnica do Ganso. E a impressão que ficou é que o Ganso ficou mais lento ainda depois da lesão. Então você via ali que tava tendo dificuldades físicas, né? Você via isso. Só que, na minha opinião, no São Paulo, ele já voltou ali a alcançar e teve partidas no São Paulo que ele fez no mesmo nível quando ele jogava no Santos. Protagonista de um São Paulo limitado, que foi até semifinal da Libertadores, eu não lembro qual ano exatamente, acho que 2015 ali, mas ele fez ótimas partidas no São Paulo. Só que, na minha opinião, e aí é minha opinião, tá? Minha opinião. O Ganso, tecnicamente de bola, de visão de jogo, de enfiar um passe, né, de lançamento, de bater de trivela, né, de ter controle de bola, de até driblar no espaço curto, eu acho que o Ganso não deve nada em bola, tecnicamente, pro Modric e pro Toni Kroos, por exemplo, os grandes meias do futebol mundial. Agora, o que sobra em inteligência tática, o que sobra em posicionamento, o que sobra condição física, você vê Modric correndo aí com 38 anos, o que sobra até de inteligência e liderança no Kroos, você vê que falta isso no Ganso. O Ganso, no meu modo de ver, na minha opinião, como eu já disse, quando ele foi pro Sevilha, ali ficou muito claro que o Ganso, ao invés de querer se matar pra ser um meia intenso, um meia que é o que o mercado pede, que é o meia central, ritmista, que dita o ritmo, como um Thiago Alcântara, como os caras que eu citei aqui, ao invés de ser esse cara, que é o que o futebol pede, ele preferiu ser um 10, um pouco mais preguiçoso, entre aspas, com menos intensidade, e jogar no Brasil. Ele fez essa escolha, no meu ponto de vista, porque eu acho que o Ganso poderia muito bem ter escolhido essa outra opção e querer continuar jogando na Europa. Aí são escolhas do jogador, e óbvio que a lesão influenciou, com certeza a lesão que ele teve lá no período do Santos influenciou em muito, mas eu não acho que é só lesão, acho que é questão de cabeça também. Não que ele se incomodou, porque jogar também em alto nível no Brasil não é fácil. Ter mais liberdade, digamos assim, do que ficar na Europa e querer voltar para a seleção brasileira. Enfim, é a minha percepção. Se você discordar, deixe nos comentários a sua opinião. Vamos agora para o Oscar, outro meia-campista, outro cara que, entre altos e baixos, surgiu bem no futebol. O jogo de estreia do Oscar, de uma Liga dos Campeões no Chelsea, é metendo um golaço do meio da rua no ângulo contra a Juventus da Itália. Esse gol, pra mim, ficou muito marcante. Começou comendo a bola no Chelsea. Ele começou muito bem no Chelsea. Na seleção brasileira, ele fez vários ótimos jogos. Inclusive, eu acho que até ele fez uma Copa ok pra bom, 2014. Então, assim, eu via muito potencial. E lembrando, ele tinha só 21 anos. Era um jogador em formação. Então, eu enxergava muito potencial no Oscar. Depois ali, o próprio Chelsea começou a viver muitos problemas, né, de altos e baixos dentro da Premier League, e isso contribuiu para que o Oscar também tivesse ali uma fase irregular, mas ainda com ótimos jogos, ainda sendo um grande jogador. Depois veio a China com as grandes contratações, e o Oscar foi o principal alvo, e aí ele preferiu escolher o dinheiro. Não julgo, cara, porque eram 60 milhões de euros para ele jogar na China, além de ter um dos maiores salários do mundo, ele teria um salário ali praticamente de Neymar jogando na China, que ele preferiu o dinheiro. Então esse fator ali
ali fez com que, com certeza, o Oscar não tivesse futuro na seleção brasileira. A gente poderia imaginar um outro cenário. O Oscar poderia ter escolhido o caminho de jogar numa Juventus, ou no PSG, no lugar do Pastore ou do Drexler, enfim, que não corresponderam em nada no PSG, e competir por Liga dos Campeões e continuar sendo convocado. Imagina 2018 com o Oscar, o Neymar, com o Coutinho, o Juan, que é o próximo nome. O Coutinho surgiu muito bem lá no Vasco, também como um grande fenômeno, era o parceiro do Neymar na seleção brasileira de base, ali no Sub-15, surgiu já no Vasco com muita grife, podemos falar assim, foi vendido para a Inter de Milão. Na Inter de Milão teve altos e baixos, o que é normal para um jogador jovem, mas de maneira geral foi muito bem. Da Inter, tão bem que foi vendido pro Liverpool. No Liverpool, o Coutinho viveu a sua melhor fase, ali sim, o Coutinho era o protagonista do time, um dos principais jogadores do time, era ídolo da equipe, era um dos principais jogadores da Premier League, fazia bons jogos também na seleção brasileira, foi muito bem na Copa 2018, ele foi o melhor jogador da seleção brasileira nessa Copa. Eu senti que ele queria ser esse cara também, além do Neymar, na Copa 2018, e então é um cara que, durante um breve momento desse período de dependência do Neymar da seleção brasileira, o Coutinho foi protagonista tanto quanto o Neymar, que foi o período da Copa 2018. Passou a Copa 2018, teve algumas lesões, não conseguiu mais corresponder e ter o mesmo futebol que ele teve no Liverpool. No Barcelona, ele até teve bons jogos, mas caiu de rendimento, depois foi emprestado pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique também teve ali alguns jogos que ele foi bem, foi campeão da Liga dos Campeões, teve bons momentos na equipe alemã, mas nunca mais voltou a ser o Coutinho que a gente viu no auge, né? A gente nunca mais viu aquele Coutinho sendo o cara, o grande craque. A gente começou a se acostumar a ver o Coutinho como realmente um grande jogador, ótimo jogador, mas não dá mais pra considerar que o Coutinho vai ser o grande craque, não vai ser mais o cara do time. E depois foi pro Aston Villa, agora tava no Qatar e agora tá até conversando com o Vasco. Enfim, o Coutinho pra mim foi uma grande decepção, porque a gente chegou a ver o Coutinho jogar bola de verdade, né? Na seleção brasileira, no futebol europeu, e chegou, talvez, aqui de todos os nomes que eu citei, o que mais se aproximou em termos de ser protagonista do meio pra frente na seleção brasileira, ao lado do Neymar. O último nome que eu vou trazer aqui é o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus surgiu como um fenômeno. Em 2014 ele ainda era um menino, tinha 14 anos, 13 anos. Tinha aqui a famosa foto lá do Jesus pintando as ruas da sua comunidade para a Copa de 14. E 4 anos depois ele era o centroavante da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia. Durante esse período, o Jesus era um fenômeno na base do Palmeiras. Até algo um pouco similar aí ao que o Endrick viveu. Só que o Endrick foi mais precoce ainda que o Jesus. Mas o Jesus subiu com 17 anos no profissional, subiu já sendo um jogador importante pro time, foi campeão da Copa do Brasil em 2015, em 2016 foi o ano dele no Palmeiras, foi o craque do Brasileirão, era o craque do Palmeiras no título do Palmeiras do Campeonato Brasileiro, chamou tanta atenção que foi vendido pro Manchester City, do Guardiola, chegou muito bem, parece que não sentiu o peso de jogar no futebol europeu, chegou muito bem no Manchester City do Guardiola, tinha uma ótima média de participação em gols no Manchester City, e ele era um cara muito versátil, tão versátil que talvez ele perdeu a principal característica da função de centroavante, que é ser um fazedor de gols, porque é um cara que se movimenta, é um cara que briga, que vai morder, que vai fazer pressão no adversário, ele é um cara que pode jogar de ponta, pode jogar de segundo atacante, se movimenta a todo instante, é muito rápido, é muito habilidoso, dribla bem, tem ótima qualidade técnica, até tem qualidade de finalização, mas eu acho que pra você ser um centroavante, um grande centroavante, você precisa ser fominha, em algumas situações do jogo, você precisa querer viver de gol. O Jesus não tem essa característica, não é dele, eu vejo ele muito mais como ponta ou como um segundo atacante, não vejo ele como um centroavante nato, um centroavante como, vou dar só um exemplo, tá, não tô dizendo que tem esse nível, mas o Pedro do Flamengo é um centroavante nato, ele quer fazer gol. Já o Jesus, a gente não vê essa mesma fome, essa mesma fome de gols, que eu quero dizer, né, de querer resolver todo o jogo. Ele é um cara muito bom pro grupo, pro time, e é um ótimo jogador. Eu considero o Jesus como um craque, é pra ser aquele coadjuvante, não pra ser o protagonista, tanto no City ele era coadjuvante, não era um dos caras do time. Agora no Arsenal, mesma coisa, ele até começou muito bem no Arsenal, agora ele virou reserva. Eu acho que o Jesus foi uma outra decepção, porque ele surgiu como um fenômeno e infelizmente não virou aquilo que imaginava. Agora eu vou só citar aqui algumas menções honrosas: Hulk, William, Douglas Costa, Firmino, Rafinha, né, o atual Rafinha do Barcelona, e no meio campo, Arthur Melo e Renato Augusto. Por que eu tô citando esses nomes? Todos jogadores que foram frequentemente titulares na seleção brasileira, que eram todos ótimos jogadores. Pô, todos aqui são jogadores de peso, mas esses caras, infelizmente, eles nunca deram um salto a mais.
né? São todos ótimos jogadores, mas o salto a mais de querer resolver, de querer, lógico, às vezes porque não conseguem também, porque é difícil, é raro, são jogadores raros, aqueles jogadores que são realmente protagonistas e que resolvem jogos, mas são todos jogadores que infelizmente não conseguiram alcançar esse status de serem protagonistas da seleção brasileira. Chega a Copa 2022, onde eu acho que acaba a dependência do Neymar, porque o Neymar se lesionou, e a gente fez aí a maior parte da Copa sem o Neymar, lógico, da fase de grupos, né? Depois o Neymar entra nas oitavas, e aí entra o grande erro do Tite, na minha opinião, que em nenhum momento o Tite colocou Neymar, Vinícius Júnior e Rodrigo ao mesmo tempo em campo, que eram os três que mais jogavam bola ali no meio pra frente da Copa 2022. Eu acho que foi o principal erro, na minha opinião, do Tite nessa Copa. Mas aí a gente já conseguia ver o Vini Júnior, principalmente sendo protagonista do Real Madrid, o Rodrigo também sendo protagonista do Real Madrid, e os dois jogando muita bola no principal clube do mundo. A gente começou a ver que, opa, óbvio que ainda a seleção tá com muitos problemas e que ainda a gente depende do Neymar, mas tem o Vini Júnior, tem o Rodrigo, e de repente em 2026, tendo os três saudáveis, os três voando, mais o Endrick, mais o Estevão, mais o Savinho, de repente, quem sabe aí o Brasil possa pelo menos passar das quartas, né? Galera, então é isso, aí foi o meu vídeo, acho que vai ficar um pouco comprido o meu vídeo, não sei, mas aí foi a minha opinião, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se você não deixou o like ainda, deixa a sua opinião aí sobre o vídeo nos comentários também, não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito, e vou deixar aqui outro vídeo do Futebol Revolucionário para que você possa continuar acompanhando nossos conteúdos. Tamo junto, a gente se vê numa próxima. Valeu!